aqui a gente vai fazer o seguinte. Neste momento, a gente vai transformar, ou tentar transformar, tudo aquilo que a gente vê em sala de aula, de teoria, de blá, 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 na prática. Eu montei aqui 2 circuitos. Vai vir um outro, porque eu vou precisar desmontar esse. Que é o seguinte. Primeiro, você tem aqui um circuito simples. Eu tenho aqui um gerador, aquela pessoa que vai estabelecer uma diferença de potencial no circuito. Eu tenho aqui uma chave, que seria o interruptor, e eu tenho aqui uma lâmpadazinha. Quando eu fechar essa chave aqui, eu vou estabelecer uma diferença de potencial em todos os pontos do circuito. Quando eu estabelecer essa diferença de potencial, eu vou estar enviando o campo elétrico a todos os pontos do circuito, as cargas elétricas que estão aí dentro, que neste momento estão se movimentando de forma aleatória, vai para um lado, volta para o outro, volta para o outro. Primeira aula de eletrodinâmica, aula 1. Volto lá. Quando eu fechar isso aqui, eu vou ativar a diferença de potencial, o campo elétrico, via força elétrica, que vai fazer com que todas as cargas elétricas movam-se ordenadamente aqui dentro. E aí eu vou fechar. Fechei. Aí você vai perceber aqui o seguinte, veja essa lâmpada aqui. Essa lâmpada ela está acendendo. Por que ela está acendendo? Porque existe uma corrente elétrica passando aqui por dentro dessa lâmpada. A corrente elétrica está passando por aqui e produzindo, dentre outros efeitos, um efeito luminoso. Lembro que essa lâmpada aqui é uma lâmpada resistiva. Essa lâmpada aqui ela tem como efeito principal não produzir luz. Mas essa lâmpada aqui ela tem como efeito principal produzir calor via efeito Joule, efeito térmico, produção de calor. É tanto calor que é produzido aqui dentro que esse filamento torna-se incandescente. Quando eu abro aqui o circuito, eu abro o interruptor. Abrindo o interruptor, eu acabo a diferença de potencial. Lembre que essa pilha, que é o gerador, ela tem uma função nesse circuito. Qual é a função? Manter a diferença de potencial para fazer surgir a corrente elétrica e a corrente elétrica movimentar-se no circuito e produzir, dentre os efeitos, aquele efeito luminoso lá. Tá bom? Vou abrir aqui e vou tirar de cena essa galera aqui. Aí a gente vem para cá. Vamos nesta situação aqui. Nesta situação, eu tenho agora um circuito em série. Eu coloquei, para facilitar a análise da gente, eu coloquei 2 lâmpadas em série. Eu tenho aqui uma lâmpadazinha de 2,5 volts e que por ela passa uma corrente de 0,3 amperes. Veja, 2,5 volts e uma corrente máxima de 0,3 amperes, eu poderia chegar aqui e aplicar a primeira lei de Ohm. Quem vê ri. Se eu chegar aqui, olhe mesmo. Primeira lei de Ohm. Quem vê... Eita, não cola não. Mas quem vê ri. Aí eu vou chegar aqui, quem é o V? O V máximo que ela pode suportar, 2,5 volts. Então eu vou pegar 2,5 e dividir pela corrente máxima, 0,3. 2,5 dividido por 0,3 dá 8,33 ohms. Esse 8,33 ohms é a resistência de cada lâmpada dessa. Vamos colocar 8. Então você vai ter 8 ohms, estão em série. Eu vou fechar aqui o circuito, 2 pilhas, gerador, estabelecendo diferença de potencial, vou fechar. Quando eu fechar, eu fechei o circuito, que é o equivalente ao apertar o interruptor lá da sua casa. Fechei o circuito, então lá vem a corrente elétrica. A corrente elétrica vai vir, vai passar por uma lâmpada, passa por outra lâmpada, vem, passa por aqui, vai para lá. O que é que eu tenho de característica que eu tenho que saber aqui nesse caso? Eu preciso saber aqui, primeiro, a corrente que passa por um é a corrente que passa por todo mundo. Perceba aqui uma coisa, que é o seguinte. Se eu chegar aqui e eu desligar uma lâmpada dessa, eu vou desligar uma lâmpada dessa. Desligando, desliguei. Quando eu desligo o circuito todo. Não tem a possibilidade de eu ligar só uma, não. Liga uma, liga tudo. Desliga uma, desliga tudo. Liguei, ligou. Desliguei, desligou. E um detalhe aqui é que não importa se é a primeira ou a segunda. Se eu posso chegar aqui e desligar a primeira. Quando eu desligo a primeira, automaticamente eu desliguei a segunda. Ligo, aqui ligou. Então, qual é a característica que eu tenho aqui desse circuito em série? A característica que eu tenho é corrente elétrica que passa é a mesma. O I é o mesmo. A diferença de potencial, quanto eu tenho aqui especificamente? Eu tenho 1,5 volts, 1,5 volts. Então, eu peguei aqui
vamos supor que eu tenho aqui, de valor real sendo fornecido ao circuito, 2 volts. A diferença de potencial total nos extremos. Numa outra aula, a gente vai aprender a medir essa diferença de potencial. Mas nesse momento, eu tenho uma DDP de 2 volts. Eu vou considerar assim. 2 volts. As duas lâmpadas são idênticas. Então, eu tenho 1 volt para essa e 1 volt para essa. Neste exato momento, está acontecendo isto aqui. E aí, turma, o que mais que eu tenho que pensar? Ah, professor, eu quero calcular qual é a corrente elétrica total do circuito. A corrente elétrica total que circula nesse circuito aqui é o quê? É uma corrente elétrica que eu posso calcular pegando essa DDP, 2 volts, digamos assim, dividido pela resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente? Era 8 ohms de uma, 8 ohms de outra. Então eu tenho aqui uma diferença de potencial total de 2 volts, 2 volts, dividido por 16. Então eu vou ter 0,25 ampere, ou 125 miliamperes seria a corrente elétrica que vai circular aqui. Recapitulando, a corrente é a mesma, a resistência é a soma e a DDP é a soma. Tudo bem? Então, eu abro aqui o circuito, eu desligo tudo. Eu fecho o circuito, funciona tudo. Por que na casa da gente não pode funcionar assim, minha gente? Na casa da gente não pode funcionar assim, porque se lá na casa da gente funcionasse tudo assim, em série, era o seguinte: se você ligasse a luz do quarto, ligaria a luz da casa toda. Se você desligasse a luz do quarto, você desligaria tudo na sua casa. Tudo bem? Beleza? Eu vou dar uma pausazinha agora, que é o tempo que eu remonto o circuito para um circuito paralelo. Galera, é o seguinte, agora a gente vem para o circuito em paralelo. Certo? Eu fiz um pouco diferente do que está em sala de aula. Porque qual é o grande problema de se mostrar circuitos? O grande X de se mostrar circuitos é porque quando a gente chega em terceiro ano em cursinho, no geral a gente não vê nada disso na prática. E é o que os caras têm pedido na prova do Enem. Então assim, o que está aqui montado na mesa? Eu vou colocar aqui no papel que fica mais fácil você entender. Você tem o seguinte: você tem uma lâmpada, que é um resistor. Então, você tem uma configuração assim. Ali em cima, já eu mostro para você. Ali em cima eu tenho 3 pilhas. 3 pilhas. Pronto. Ó, 1, 2, 3. Aqui. Eu tenho um resistor, outro resistor, outro resistor. Olha eles aqui. 1, 2 e 3. As pilhas estão aqui em cima. 3 pilhas que eu vou ligar nas extremidades. E cada chavezinha desta aqui, ela está aqui, ó. Uma chave, outra chave, outra chave. Quando eu fechar essa chave, eu vou estabelecer a diferença de potencial em cada trecho do circuito. Quando eu estabelecer a diferença de potencial em cada trecho, por exemplo, nesse primeiro trecho aqui, nesse aqui de cima, nesse aqui, fechei. Então o que é que vai acontecer? Vai surgir uma corrente que vai vir passar por aqui, ligar a lâmpada. Quando eu fechar a chave no segundo trecho, fechei a chave. Venho, né? Quando eu fechar a chave no terceiro trecho, fazer aquilo ali. Entende? Então veja, vamos dar uma analisada com carinho aqui, para ver o que é que está acontecendo aqui. Eu vou abrir o circuito. Abrir o circuito, abrir o circuito. Pronto. Então aqui eu tenho as minhas pilhas, eu tenho aí a minha diferença de potencial. A diferença de potencial, o gerador responsável por produzir a diferença de potencial. Quando eu chegar aqui, que eu ligar essa minha chave, liguei. Então, o que é que vai acontecer? Vou ligar essa de cima. Liguei aqui a minha chave. Isso aqui é o interruptor da tomada lá da sua casa. Liguei. Quando eu liguei, foi o que aconteceu, macho? Aconteceu o seguinte: a corrente elétrica veio, passou por aqui, aí vem, ó. Vem e volta lá para a pilha. Ah, mas eu quero ligar outra lâmpada, a lâmpada da segunda sala, lá da minha casa. Vou ligar aqui. Liguei a lâmpada de lá, da segunda. Veja que aqui a coisa funciona independente. Se eu desligar a primeira lâmpada, a segunda vai funcionar aí de boa. Percebe isso? Percebe isso? Ó, funcionar de boa. Não, mas eu quero ligar essas aí, eu quero ligar a terceira. Pronto, liguei a terceira. Mas eu posso desligar as duas primeiras, professor? Posso desligar as duas primeiras, que é só a última aqui ligada. Ah, mas eu posso ligar a primeira e a última? A primeira e a última? A primeira e a última? Pode. Posso ligar as três? Pode. Lembre aqui o seguinte, turma. Quando eu movimento cada interruptor desse, eu solicito desse gerador aqui corrente maior.
Quanto mais equipamentos eu estiver aqui com eles ligados, maior vai ser a corrente do circuito. E lembre, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, a corrente elétrica vem, quando ela chega aqui, ela encontra as divisões. Parte da corrente vem para cá, parte vem para cá, parte vem para cá. Se essa bichinha aqui, por exemplo, aí ela vem, ó, ela vem, passa por aqui, vai, a outra vem, pega a carona para cá, passa por aqui, vem, a outra vem por aqui, passa e volta. Se eu abrir o circuito do meio, abri o circuito do meio. Então a corrente elétrica vem, passa por aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai querer ir para lá. Ó, só que meu circuito está aberto, não tem diferença de potencial nesse trecho. Então a corrente elétrica não vem. Se eu abrir aqui, ó, a corrente vem e vai para ali mesmo. Não vem para ninguém aqui. Então, quais são as características desse circuito? Aqui, deixa eu fechar aqui essa chave. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê? Bora, minha filhinha. Ligue. Qual foi o problema? E você? Não sei qual foi o problema. Mas depois a gente analisa qual foi o problema desta bendita lâmpada aqui que apagou. Tá, mas isso aí... Pronto, é aqui. É aqui. Pronto, voltou a funcionar. Acontece, isso é normal, isso é bom para a gente saber onde era o problema. Então eu fui em cima de onde? Eu fui em cima da chave. Estava mal conectada aqui, ela voltou a ligar. O que é que eu tenho que saber aqui? Primeiro, a diferença de potencial é a mesma. Se aqui eu tiver uma diferença de potencial de 3 volts, vai ser 3 volts para uma, 3 volts para outra, 3 volts para outra. Aí a corrente elétrica vem, tum. Quando ela chegar, ela se divide. Cada lâmpada dessa, ela recebe uma corrente elétrica em função única e exclusivamente da resistência de cada uma. Eu posso dizer a vocês aqui o seguinte, estas duas lâmpadas aqui, elas são idênticas. Gente, quando o cara diz, anota aí no seu caderno, quando o cara diz assim, lâmpadas idênticas, o que é que o cara está querendo dizer? O cara está querendo dizer que tem mesma resistência. Lâmpadas idênticas são lâmpadas que têm mesma resistência. Ou, uma outra forma dele abordar a questão, lâmpadas de mesma potência. Tenho 10 lâmpadas de mesma potência. Sabe o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, lâmpadas que possuem mesma potência são lâmpadas que têm mesma resistência. Então, mesma potência é mesma resistência. Lâmpadas idênticas, lâmpadas de mesma resistência. Por tabela, mesma potência. O que determina o brilho de uma lâmpada em relação a outra é a resistência. E por tabela, a potência. Quando o cara diz a lâmpada é de 100 watts, a lâmpada é de 25 watts, 100 watts é maior potência é maior corrente, menor resistência. 25 watts é menor potência é menor corrente, maior resistência. Entende? Então aqui esse circuito está todo em paralelo, massa. Bicho, tu está vendo essas duas lâmpadas, elas estão nitidamente brilhando mais do que esta. Se elas estão brilhando mais, elas têm maior potência. Portanto, por elas, passa uma resistência, passa uma corrente elétrica menor do que por esta. Essa está brilhando menos, sabe por quê? Porque ela tem maior resistência e, portanto, menor corrente passa por ela. Então, eu tenho duas lâmpadas aqui iguais, de mesma corrente, portanto, mesma resistência, mesmo brilho, mesma potência. Um brilho menor, menor corrente, maior resistência. Essa cambada aí todinha. Sendo alimentada por quem? Por esta fonte aqui, ó, diferença de potencial. O que é que a gente tem que saber aqui? A corrente de cada trecho é função da resistência de cada trecho. A resistência total do circuito é função do inverso da soma das resistências. E a corrente é a soma. A corrente é a soma, a resistência é o inverso da soma e a diferença de potencial é a mesma para todo mundo. O que é que a gente tinha no outro circuito em série? No outro circuito em série, nós tínhamos a seguinte situação. Mesma corrente, resistência soma, DDP soma. Aqui, corrente é a soma, DDP é a mesma e resistência é o inverso da soma. Tá bom, galera? Aqui é uma forma da gente trazer mais para perto de você aquilo que fica tão com divagações em sala de aula, tão viajado. Espero que você tenha entendido, tenha aprendido isso aqui e em breve a gente trará outras montagens para a gente ver onde é que a gente vai ligar aqui um amperímetro, onde a gente vai ligar um voltímetro, como é que a gente faz para dar um curto-circuito aqui, temas dos próximos capítulos, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima. Galera, então aqui é o seguinte, o que é que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai montar um circuito de uma outra visão para você entender melhor. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito paralelo.
eu tenho aqui lâmpadas, eu tenho interruptores, e eu tenho aqui uma fonte de tensão que é o meu gerador. Qual a função desse gerador? Esse gerador tem por função manter a diferença de potencial do circuito. Veja só. Aqui a gente tem, assim, um elemento, outro elemento, outro elemento. Os três estão assim, ó. Aqui eu coloquei a diferença de potencial, geradores, pilhas. E aqui eu coloquei umas chaves. Ó, fechei. As chaves ficam abertas para que eu não estabeleça a diferença de potencial aleatoriamente. Quando eu fechar aqui, então o que é que vai acontecer? Vai ter uma corrente elétrica passando por aqui, outra por aqui, outra por aqui, quando eu fechar essas seções aí, tá bom? Três elementos em paralelo, o que é que eles têm em comum aqui? Eles têm mesma diferença de potencial dessa DDP aqui em cima, desse sistema de geradores aqui em cima. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tenho esta lâmpada e esta lâmpada, os três em paralelo. Os interruptores de cada um. Então eu vou chegar aqui e vou fechar esse interruptor. Quando eu fecho esse interruptor, a corrente elétrica vem, passa, vem por aqui, ó, vai, passa ali por baixo, vem e volta lá. Quando eu fecho esse segundo interruptor, esse aqui, que é o que está me causando problemas, aqui, bora filho, e pronto. Quando eu fecho esse interruptor, vou abrir e vou fechar. Quando eu fecho esse interruptor, a corrente elétrica vem, passa pela lâmpada, passa por aqui, volta lá. Quando eu fecho esse interruptor, a corrente elétrica vem. Então o que é que a gente tem aqui? Isso aqui são os interruptores da casa de vocês. Quando você, por exemplo, desliga uma lâmpada lá, ó, as outras permanecem ligadas. Quando eu desligo uma outra lâmpada, a outra permanece ligada. Eu posso desligar essa, eu posso ligar só aquela, eu posso desligar aquela, eu posso ligar só essa, eu posso ligar essas duas, eu posso ligar aquelas duas, eu posso ligar aquela primeira e essa terceira aqui, ó. Então assim, o sistema aqui trabalha de forma independente. O que é que eu tenho que saber aqui, quando todo mundo estiver ligado? Como é que eu calculo a corrente elétrica desse circuito? Calcula a resistência equivalente, que é o inverso da soma das resistências, e aplica quem vê rir, primeira lei de Ohm. A corrente vem, se divide. Dividiu, juntou, circuito. Corrente é a divisão. A diferença de potencial. Se aqui eu tiver 3 volts, é 3 volts para todo mundo. Porque está todo mundo em paralelo. Corrente divide, resistência é o inverso das somas, e a diferença de potencial é a mesma para todo mundo. Tem que tomar cuidado quando você acopla muito elemento de circuito em paralelo. Por quê? Porque quando você acopla muito elemento de circuito paralelo, a resistência total do circuito diminui. O que produzirá uma corrente elétrica muito grande, o que pode sobrecarregar esse circuito e queimar esses fiozinhos aqui, ó. Porque a corrente elétrica passa a ser muito grande e você pode danificar esse circuito elétrico aí. Tudo bem? Tudo certo? Num outro momento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar este circuito um medidor de corrente, um amperímetro, na próxima aula, que será semana que vem. Quando eu ligar aqui, eu vou colocar aqui o amperímetro quando eu tiver só uma lâmpada ligada. Depois um amperímetro quando eu tiver 2 lâmpadas ligadas. Depois um amperímetro quando eu tiver 3 lâmpadas ligadas. Aí você vai perceber que na medida que eu vou ligando os elementos de circuito, você vai aumentando a corrente elétrica do circuito, o que pode danificar o circuito em algum momento. Tá bom, galera? Recapitulando. O que é que eu tenho aqui? Corrente dividida, tensão a mesma e resistência o inverso da soma das resistências. Por que essas 2 lâmpadas estão brilhando mais do que essa? Porque elas têm maior potência e, portanto, por elas passam uma maior corrente e, portanto, elas têm menor resistência. Por que essa brilha menos? Ela brilha menos porque ela tem menor potência, por ela passa menor corrente, porque ela tem maior resistência. Beleza? Valeu, um abraço para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.